boas aplicações para nossas vidas através desse momento de meditação na tua mensagem, Pai, na tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu botar um fundo aqui para não ficar um silêncio tão grande, senão você vai cochilar aí, certo? Então vamos botar um fundinho aqui. Vamos ver se não vai ficar muito alto. Qualquer coisa vocês reclamam para mim que eu baixo. Alto, né? Não precisa vocês reclamar, já vi daqui. Irmãos, nós estamos dando sequência hoje à série a qual nós estamos falando sobre ser cópias de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. E essa série tem o objetivo como nos levar a um caminho de amadurecimento, ou seja, um caminho de maturidade. Nós todos, como crianças na fé, nós precisamos nos fortalecer, e o nosso fortalecimento é através da palavra do Senhor, é através de meditar, é através de um culto, através do que a gente chama de meios de graça, qual o Senhor colocou para nós sermos edificados e alcançar a maturidade. E o culto é um desses, a oração é outra, o jejum é outro, a comunhão é um meio de graça, que através da comunhão nós somos abençoados. Através da comunhão, quem sabe um abraço que você dá no irmão, isso fortalece esse irmão. Talvez um abraço que você dá numa pessoa que chegou aqui hoje, triste, cansada, abatida, ela fala, olha só, eu não esperava e aquela pessoa me abraçou. Quem sabe hoje no início desse culto, quando você foi cumprimentar essa pessoa já se sentiu abençoada. É um meio de graça qual o Senhor colocou para nós. Por isso que a necessidade de nós estar aqui cultuando ao Senhor e aprender a palavra do Senhor assim, consequentemente. O título para a mensagem de hoje, meus irmãos, é Entre Pedras e Misericórdia. E o trecho que nós vamos meditar nessa noite está em João, você já pode abrir aí. João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Uma passagem bem conhecida nossa. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Mas enquanto você abre, enquanto você procura, eu faço uma pequena introdução, meus irmãos. Nós vivemos num tempo, num campo, a qual a internet é quase como se fosse a praça pública, As redes sociais são quase como uma praça pública dos dias de hoje. Por lá as pessoas publicam suas vidas, lá elas publicam o seu dia a dia, algumas até mostram o seu cotidiano, que hora que tomou café, que hora que almoçou e tal. Mas nesses momentos, meus irmãos, de demonstrar o cotidiano, muitas vezes, meus irmãos, também a internet acaba sendo um local onde as pessoas são massacradas, elas são julgadas e ali condenadas. Ou seja, não há misericórdia, porque a internet virou esse campo de guerra. E basta um deslize, ou uma falta, ou uma fala mal colocada, uma atitude infeliz, e milhares já se sentem autorizados a apontar o dedo. E quem sabe até nós mesmos fizemos isso, condenar, cancelar essa pessoa, e não dá nem um tempo da pessoa se explicar. Esses dias atrás, umas 2, 3 semanas atrás, eu acho, teve um padre famoso, bem conhecido, seguido por milhões de pessoas, que esteve em Florianópolis, não em Joinville, desculpa, esteve numa cafeteria, e ele foi tomar um café, e tinha um negócio que estava com o preço errado, ele reclamou com o pessoal chamou o gerente explicou, não, é porque estava errado o preço aqui e tal. Eu sei que ele publicou nas redes sociais, e houve um cancelamento para a vida desse rapaz. Esse rapaz perdeu o emprego, esse rapaz, teve a sua vida mudada por causa de uma pequena coisa, O patrão já mandou embora, porque, como que diz, a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Então o patrão falou, entre cancelarem a minha empresa, eu vou cancelar um funcionário. E assim é a rede social, meus irmãos, assim é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E como a vida na internet e na vida pessoal também, meus irmãos, é como se todos carregassem pedras no bolso, prontas para lançar na primeira oportunidade. E o mais assustador, meus irmãos, é que muitos dos que atiram as pedras se dizem discípulos de Jesus. Se dizem pessoas que servem a Jesus, que conhecem a Deus, que amam a Deus. Mas agora pare e pense, o que nos atrai tanto na falha do outro? Porque há um certo prazer em expor quem erra. Por que será que é mais fácil gritar culpado do que estender as mãos? Isso eu falo para nós, meus irmãos, como cristão. Tu se alegra no cair de alguém? Ou você se alegra no levantar de alguém que estava caído? É claro, meus irmãos, que a influência do pecado na nossa vida faz isso. Muitas vezes nos leva, quem sabe, a ter eu gosto de ver um cara que tem no YouTube, o canal dele é Metaforando, e ele faz leitura, esqueci o nome agora,
facial. E ele está ali, as pessoas estão sendo entrevistadas, ou alguém está falando alguma coisa, e ele observa as reações da pessoa. E muitas vezes o entrevistado está ali, e a gente naturalmente não observa isso com tanta nitidez, mas a pessoa está ali falando, tipo um assassino, o entrevistado. Ah, você se arrepende tal, de ter feito aquilo, isso, aquilo. Ele fala, me arrependo, imagina. Aí esse cara, ele olha e mostra pra gente, ele teve uma expressão de alegria. Ele não teve expressão de tristeza. Porque o cantinho da boca dele aqui, ele falou, não, me arrependo. Ele disse, se arrependo nada, se pudesse fazer de novo. Então, meus irmãos, muitas vezes a nossa atitude, quem sabe, não é essa, mas lá no profundo do nosso coração, quem sabe, ele se alegra com a queda de alguém. Há não tão pouco tempo passado, agora há 2, 3 meses atrás, para ver como as coisas passam rápido. Um pastor chamado Paulo Júnior, talvez muitos de vocês conhecem, já ouviram falar. O pastor prega a palavra de Deus, prega muito o evangelho. E a igreja dele mesmo fez uma reunião entre os presbíteros, né, a igreja que já há muito tempo já havia sido formada. Fizeram uma reunião e falaram com ele, não, pastor, nós vamos ter que te tirar. Porque é um pastor muito rígido. E ele veio a público, né, falar que ele foi muito rígido mesmo com os irmãos. Ele falou assim, em alguns pontos eu chegava até a chamar e fazer se confessar e confessar o pecado. E em alguns pontos eu errei, fui duro mesmo com a minha liderança, né, meio que quase obrigava eles a fazer as coisas conforme a palavra de Deus diz que tem que ser. E assim eu entendi também que eu estava errando e pecando, porque eu não posso ser assim, porque a palavra de Deus diz que o líder tem que ser uma pessoa, né, de domínio próprio, de maleável, uma pessoa de bom coração, e eu não estava sendo essa pessoa. Mas, meus irmãos, não foi só isso, ele reconheceu sua falha. Mas, meus irmãos, o primeiro mês ali, agora abafou o caso, mas o primeiro mês esse cara apanhou tanto. Acharam tanto amante para ele, acharam tanto roubo, acharam tanta coisa, tanto que vocês não têm noção. A internet massacrou esse homem. E aí, o que acontece? Os caras falaram que um amigo dele, pastor amigo dele, Marcos Gangonato, falou que ele estava 23 anos pastoreando sem tirar uma férias. Porque ele já estava estressado. Né? Aquele pastor, quem sabe, ele estava com as ovelhas, ele dava uma fugidinha para cá, ele pegava um cajado e vem aqui de volta, mas não puxava mais, né? Aquele gancho para puxar ali. Logo já estava batendo já nas ovelhas. De brabo que ele já estava, a paciência dele já estava pouca. Aí eles falam agora o nome disso de burnout, né? Ele estava tendo um burnout, segundo os especialistas. Mas enfim, meus irmãos, ficaram um mês batendo nele. Um mês batendo e achando amante, achando não sei o quê. E agora eu tenho não sei o quê, um áudio de não sei quem que falou que ele deu um calpo não sei quem, que ele bateu na esposa, que ele bateu nos filhos, que ele... Nada provado. E a igreja veio a público e falou, não, ele não fez nada, não roubou a igreja, não fez nada. Aqui simplesmente foi aquilo que a gente colocou mesmo. Né? E a gente achou que ele estava sendo um líder abusivo. Né? Como é que a gente fala no trabalho? Não sei o que moral, como é que é? Assédio moral. Estava assediando nós moralmente, a gente decidiu no presbitério atirar ele fora e ele aceitou e vai com Deus e foi até para outra igreja congregar e tal. E disse que não ia mais pregar. Mas enfim, meus irmãos, por que eu trago tudo isso, meus irmãos? Porque a internet hoje é isso. E muitos que fizeram isso com esse pastor e falaram e colocaram essas situações, que ele tinha outra e que não sei o que e tal, se dizem cristão. É canais que talvez você acompanhe lá no YouTube, que é Fuxico Gospel, que o nome já diz Fuxico, né, moço? Cara, o cara bateu, quando ele viu que não tinha mais prova, não tinha nenhuma prova para apresentar, ele parou e mudou de assunto. Daí o assunto era o guri lá do The Power, The King, alguma coisa. Mas enfim, meus irmãos, é assim que funciona. Então, meus irmãos, por que será que muitas vezes nós temos um certo prazer em expor quem erra? Em gritar, é mais fácil talvez gritar culpado do que estender as mãos. Há algo perversamente sedutor em ver os outros tropeçarem. A queda alheia nos oferece uma falsa sensação de superioridade. Fala, eu nunca caí nisso aí. Imagina isso aí. Eu nunca cairia nisso aí. Mas eu caio em pecado menores, não em questões de consequência, de peso, mas em coisas que os nossos olhos muitas vezes se fecham e só apontam para os outros. Agora, quando vemos alguém falhar publicamente, a nossa carne encontra ali então uma oportunidade sutil de se sentir superior e dizer, eu jamais faria isso.
É como se o fracasso do outro construísse uma escada para a nossa própria justiça. Falar, olha como eu sou bom. Mas esse sentimento, meus irmãos, revela aqui mais sobre o nosso orgulho do que sobre a gravidade do pecado daquela pessoa. A verdade é que muitos se escondem atrás de um tipo de moralismo para camuflar o seu próprio ego inflado. Eu não prego para aquele lá, porque aquele lá não adianta. Eu nem vou perder tempo de falar com fulano. Não, eu nem vou gastar minha oração. Eu nem vou pregar uma palavra. Nem vou. Isso mostra, meus irmãos, o quanto muitas vezes o nosso coração, ele nos inclina para as coisas erradas. E quando isso acontece, então deixamos de ver o outro como alguém que pode ser restaurado. E passamos a usá-lo então como um espelho para enaltecer a nossa imagem. Ou seja, o que ele faz é tudo errado, agora o que eu faço eu sou perfeito. Eu sou a perfeição. É mais ou menos, meus irmãos, como o fariseu no templo orando de pé, em Lucas 18:11, dizendo, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Mas quem se gloria na própria retidão, meus irmãos, esquece que está diante de um Deus, você está nu diante de Deus. O Senhor conhece as ações do teu coração e do meu coração. Então de nada adianta nós mostrarmos uma moralidade ou julgarmos, sabendo que o nosso coração, no nosso pensamento, eu costumo dizer, meus irmãos, que você pudesse agora, nesse momento, o teu pensamento refletir o que você está pensando agora, ou o que você pensou hoje. Só em pensamento você pecou muito hoje. Você pecou. Sem querer, tu pensou porque quis? Não, porque veio. Assim, ó. É o dado inflamado do inimigo. Então, pegou. E veio esse pensamento. E você falou, misericórdia, Jesus, o que é isso? Que coisa. É mais confortável então, meus irmãos, julgar o escândalo alheio do que enfrentar os próprios pecados que cometemos em silêncio, no silêncio da alma. Ocupamos os olhos com a sujeira dos outros para não ver a nossa própria. É o clássico, tirar o cisco do olho do irmão enquanto dá uma trave no nosso. Isso não apenas nos impede de crescer, mas nos torna cegos para a obra que Deus está fazendo. Tanto em nós como através de nós. Enquanto olhamos para fora com indignação, deixamos de olhar para dentro com arrependimento sincero. Enquanto olhamos para os outros e apontamos os erros dos outros, deixamos de olhar para nós e ver os nossos próprios erros. De fazer uma autoanálise. Mas o verdadeiro discípulo, ele sabe que o maior campo de batalha espiritual não está fora, mas é o seu próprio coração. É o seu próprio ego. Além disso, normalmente, quem não consegue valorizar a graça de Deus será implacável com quem erra. Eu vou repetir, quem não, meus irmãos, valoriza a graça que recebeu de Deus, é implacável com o erro dos outros. Você já viu gente assim? E se você é assim, eu espero que o Senhor transforme o teu coração hoje. Se você é aquela pessoa que olha para o erro dos outros e fala, credo, isso aí não tem jeito. Não, isso aí já vai para o inferno. E não olha para si mesmo. E não olha de onde o Senhor te tirou, de onde Ele te resgatou. Que a mesma graça que te alcançou pode alcançar essa pessoa. O problema é, meus irmãos, que muitos então esquecem de onde vieram, de onde saíram, do qual charco de lodo o Senhor te tirou. Como diz o salmista. Acham que foram salvos por serem bons, e não por pura misericórdia e graça do Senhor. E é aí que nós erramos. É aí que nós erramos e tropeçamos, meus irmãos. É aí que nós pegamos a pedra do bolso já para tirar. Porque nós achamos, não, o Senhor, mas claro, né? Imagina que o Senhor não ia me querer. É mais ou menos no casamento, quando a gente fala, imagina que a minha esposa me querer tão bonito que eu sou. Só que até é feio, irmão, a verdade é essa. É porque Jesus transformou a visão dela. Glória a Deus. Por isso, né, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos aí? Amém? A verdade é, meus irmãos, que quando perdemos a memória da cruz, perdemos também a sensibilidade com os caídos. Quando nós perdemos a memória da cruz, esquecemos o que Jesus fez na cruz por nós, nós esquecemos os caídos. Nós olhamos para aqueles que estão caídos e passamos de largo.
Agora, quem reconhece, meus irmãos, o abismo do qual foi resgatado, aí se torna mais rápido em abraçar, e não em condenar, e não em acusar. O fato é que muitos cristãos têm sido rápidos, meus irmãos, para julgar, mais lento para restaurar. Rápidos para condenar, mais lentos para acolher. A igreja, que deveria ser um lugar de cura, muitas vezes se torna um palco de execução pública. E quando isso acontece, então deixamos de ser cópias de Jesus, deixamos de ser imitadores de Jesus, e nos tornamos cópia dos fariseus, vestidos de piedades, com aparência de piedade, mas na verdade, com o coração longe do Senhor. Então hoje nós vamos olhar, meus irmãos, para essa história que nós vamos ver agora. Desconcertante e poderosa do Evangelho. Uma história, meus irmãos, de justiça, verdade, misericórdia, que aqui se entrelaçam aqui aos pés do Senhor Jesus. Ele que não veio para condenar, mas veio para salvar. E a ideia central, meus irmãos, é como devemos agir diante do pecado dos outros, para sermos verdadeiras cópias de Jesus. Vou repetir. Como devemos agir diante do pecado dos outros? Para parecermos com Jesus, para sermos verdadeiras cópias de Jesus. E o primeiro ponto que nós vamos ver está então em João 8, capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1 diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado ali, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tens a dizer? E eles diziam isto, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus, meus irmãos, estava ali em Jerusalém durante as festas dos tabernáculos, e uma celebração, uma das mais alegres e simbólicas para o povo de Deus, o povo judeu. Eles celebravam ali, então, aquele momento, a provisão de Deus. A provisão que Deus deu para eles no deserto. Agora, no dia anterior, então, ele havia ensinado com autoridade no templo, e ali todos estavam admirando ele. Mas claro que quando todos começaram a admirar o ensinamento de Jesus, que ensinavam da parte de Deus mesmo, não era como os fariseus que falavam faça isso, mas eles faziam aquilo. Jesus não, Jesus ensinava na prática. E eles falavam, esse fala da parte de Deus. Então muitos começaram a seguir a Jesus, muitos começaram ali a admirar a Jesus, mas junto com a admiração vem a oposição. E veio a oposição então, e os líderes agora que estavam incomodados com essa influência de Jesus no meio desse povo. E já começaram a tramar então, e tramavam aqui, uma maneira aqui de acusá-lo, de alguma coisa. E nós vemos no Novo Testamento várias vezes que eles fazem isso. Era cedo aqui logo pela manhã, então diz que quando Jesus aqui, ele retorna agora. Ele retorna agora logo pela manhã então ao templo. E uma multidão aqui já se junta ao redor dele, para ouvi-lo. E nesse cenário aqui que os escribas então e os fariseus interrompem esse momento, empurrando uma mulher apanhada em adultério para o centro da cena. Imagina, meus irmãos, Jesus ensinando, pregando. É como nós estivéssemos agora num culto aqui, e o Senhor estivesse aqui nos ensinando, o Senhor falando conosco. De repente alguém chega lá, empurra alguém aqui para dentro, fala, olha, essa mulher foi pega em adultério, o que vocês vão fazer? Melhor, Jesus, o que o Senhor disse que nós devemos fazer? Porque Moisés diz na lei que ela deve ser apedrejada. E tu o que diz? É nesse cenário, então, meus irmãos, e nós vemos que eles empurram essa mulher para o centro da cena, e a intenção aqui não é buscar justiça, jamais, mas nós vimos que era armar uma cilada para Jesus,
tentando aqui colocar ele contra a lei de Moisés, ou contra o governo romano também, e nós vamos entender o porquê. A tensão aqui agora, espiritual, daquele momento, era densa. De um lado, uma mulher envergonhada e exposta, do outro, religiosos sedentos por condenação. No meio aqui, o próprio Filho de Deus. Luz ao meio da escuridão. A cena aqui, meus irmãos, é desconcertante. A mulher aqui não tem defesa. Ela foi pega. E a lei diz isso e é isso que tem que ser cumprido. Ela não tem desculpas. Ela não tem aliados. Não tem um advogado que chega e fala: peraí, eu vou defender essa causa dessa mulher aí. Ela está sozinha, envergonhada, culpada. Mas reparem, meus irmãos, o texto não é apenas sobre a mulher, mas é também sobre os seus acusadores. Eles a usaram como uma isca. Não estavam ali em nome da justiça, mas da armadilha. Preparando uma armadilha para Jesus. Eles queriam colocar Jesus contra a parede ali naquele momento. E diz o verso 6, eles diziam isso tentando para terem o que acusá-lo. Se ele a perdoasse, meus irmãos, olha só o que implicaria. Se Jesus perdoasse essa mulher, ele estava violando a lei de Moisés. E eles iam falar: anátema, está violando a lei, qual Deus nos deu, então não é de Deus. Eles usaram ela como isca, então como uma armadilha. Agora, se ele condenasse ela, ele entraria em conflito com a lei romana, que naquele tempo o povo estava sobre a lei dos romanos, também terrena, que proibia a execução por iniciativa judaica. Os romanos podiam decretar o apedrejamento dela, mas os judeus não. Para os fariseus, então, meus irmãos, aquela mulher lá não passava de uma peça de um tabuleiro de xadrez. Eles estavam usando ela agora sem nome, sem história, sem valor. Eles estavam usando ela como instrumento para enfrentamento, para querer desmascarar Jesus. Sem nome, sem história, sem valor. E talvez, meus irmãos, essa seja a sua história, ou essa era a sua história, sem nome, sem história, sem valor. Mas glória a Deus, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor nos alcançou. A cena aqui é densa, então homens que conhecem a lei, que recitam as escrituras, eram pregadores da palavra de Deus. Eram homens de Deus. Agora eles ocupam posição não só de homens de Deus que liam as escrituras, mas posições de lideranças espirituais. Agora eles se colocam como juízes implacáveis. Mas onde está o homem com quem essa mulher adulterou? Porque a lei dizia, sabe o quê? A lei dizia assim, a própria lei exigia isso. Que ambos fossem julgados. Levíticos capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Mas cadê o cara? Será que o cara não era um deles? Estou abrindo uma suposição aqui, meus irmãos. Será que não era amigo de alguém? Será que não era o filho de alguém? Irmão de alguém? Não, tu deixa aqui, vamos levar sua mulher. Mas só ela foi trazida então, meus irmãos. Isso revela aqui uma intenção maliciosa deles, uma intenção seletiva e injusta. Eles não buscavam justiça, eles queriam assim só um pretexto. Eles não queriam proteger a santidade, mas eles queriam destruir a graça encarnada diante deles, que era Jesus. E Calvino aqui destaca, meus irmãos, uma frase interessante, que esses líderes religiosos não odiavam o pecado, mas eles odiavam as pessoas. E talvez essa, meus irmãos, seja um sinal vermelho que acende para nós. Nós temos que cuidar, orar, pedir a Deus, para a gente não ter essa atitude. Essa atitude, meus irmãos, de odiar as pessoas e não odiar o pecado. É o pecado que influencia as pessoas, meus irmãos. Nós devemos separar. Porque se você não separar, você vai começar a odiar as pessoas também, por causa do seu pecado.
E a mesma graça que me alcançou e te alcançou, pode alcançar essa pessoa. Em nome da pureza, então, aqui eles maquinaram aqui a destruição de uma vida. Pouco importava as pedras que iam bater nela. O que importava era eles achar algo para acusar Jesus. Não estavam diante do pecado com lágrimas e compaixão, mas com pedras na mão e frieza no coração. Em vez de estarem ali com lágrimas e compaixão, orando ou intercedendo, dando uma mão, levantando, escutando a história. E essa ainda hoje, meus irmãos, ainda hoje é o espírito de muitos tribunais humanos, impiedosos com os outros, mas complacente com si mesmo. Talvez você já viu muito isso acontecer entre pessoas cristãs. Fala, não, isso aqui eu não aceito na minha família, isso aqui eu não aceito na minha casa, e eu não aceito não sei o quê. Não, se eu sou tu, eu faço isso, se eu sou tu, eu faço aquilo. E quando acontece na dele, ele fala, não, aqui deixa eu passar. Ou quando acontece com ele, eu nunca faria isso. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Fulano não tem caráter. E quando acontecer com você? E quando acontece com aquela pessoa? Na hora do aperto, na hora da coisa feia. A pessoa é complacente com aquilo. É mais ou menos o STF do céu, meus irmãos. Ou melhor dizendo, é o STC do céu. O Supremo Tribunal Celestial. E o Supremo Tribunal Celestial, meus irmãos, com certeza tem o Moraes. E esse Moraes, ele é a vítima, ele é o acusador e ele é o juiz que condena. E muitos cristãos são assim. Muitos cristãos têm vivido uma vida assim. Uma vida que ele olha, ele já avalia, ele já determina e ele já fala, ixi, isso vai para o inferno. Tem mais jeito. E não é isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. A religiosidade legalista, ela continua produzindo ambientes onde a vergonha é usada como instrumento de controle. E o pecado do outro é tratado como um entretenimento público. Ó, fulano lá aconteceu isso, tu viu? Se não viu, eu te mostro. Porque agora tem, né? Eles não levaram a foto e o vídeo, meus irmãos, porque eles não tinham celular naquela época, senão... E sem falar que na hora do apedrejamento devia ter um monte de gente, né? Não devia, né, meus irmãos? Eu digo, tem um monte de gente filmando, agora vai dar pedrada. Vou fazer uma live aqui, pessoal, olha, vai pegar a pedra ali. A cultura, meus irmãos, do cancelamento, então, tão comum nos dias de hoje, meus irmãos, faz eco, meus irmãos, com esse episódio. Com o episódio dessa mulher. A exposição é pública, o julgamento é rápido e a misericórdia é inexistente. E aqui, meus irmãos, é que precisamos pausar e olhar para dentro de tudo. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes, meus irmãos, apontamos o pecado do outro, não por zelo, por justiça, não por misericórdia, mas por orgulho ferido, por inveja camuflada, ou um desejo de autopromoção espiritual. Eu vou apontar o erro daquele fulano lá, porque vão falar, mas tu é espiritual, hein? Tu viu isso? Nossa, que legal. Mas orou? Não, só vi. E olha, dali para diante é só para baixo. Mas tentou ajudar, por que não segurou pela camisa? É que nesse dia a gente foi descer do carro. E a Lisa escorregou. Aí não deu para me segurar pela blusa dela, né? Ela quase caiu. Aí depois que ela saiu, eu olhei bem para ela e falei assim, que bom, né? Que se ela caísse, eu segurava pelo cabelo. Pelo meu cabelo ficou na minha mão, mas não precisou segurar. Ela, como se fosse puxar o cabelo dela, mas é isso. Mas segure nem que seja pelo cabelo. Esse vai doer um pouquinho, mas você vai salvar uma alma. Ajude a levantar, não dê um empurrão, que sabe, vai de uma vez, cai de uma vez, que é para aprender. Não, meus irmãos, não quer para você, não quer para os outros. Quem sabe conte o testemunho teu que você já ralou o joelho, mas já foi curado. Mas não vá por esse caminho que você também vai se ralar. Literalmente. Agora, quantas vezes, meus irmãos, nós usamos então a verdade como... Não usamos a verdade, melhor assim dizendo, como um bisturi que cura. Um bisturi, meus irmãos, é a ferramenta do médico. A pessoa tem um câncer, tem uma enfermidade, o médico vai lá e fala, não, peraí. Aqui, tiremos fora isso aqui, está livre. Faz um tratamento agora e passou, essa enfermidade foi retirada. Mas em vez de usar como a verdade, como um bisturi, meus irmãos, nós usamos como uma espada, que fere.
Não, peraí, deixa eu ver se a tua ferida está aqui. Deixa eu colocar mais fundo aqui que acho que não está bem. Agora, quantas vezes então nós tratamos o pecador, meus irmãos, como um objeto e não como uma pessoa. Jesus aqui não nega o pecado dessa mulher. Ele não fala que ela não pecou. Ele não relativiza a culpa dela. Fala assim, não, continue, não, vamos perdoar ela aqui, pode ir, adultera aí, fica à vontade. Mas ele também não a transforma em um espetáculo. Ele não entra, não cai na armadilha daqueles que prepararam aquilo tudo. Ele não responde de imediato. A palavra diz que ele se inclina e escreve no chão. O que ele entrega para aqueles homens não é o que eles queriam. O que muitas pessoas querem é que você entregue aquilo que não é para você entregar. Muitas vezes o teu momento é silêncio. O teu momento é oração. O teu momento é entregar para Jesus, não para ele apedrejar. Mas entregue a Jesus. Coloque nas mãos dele. Fala, Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Senhor alcançou a mim, se o Senhor tirou a mim, transformou e tem me transformado, quem é este? Quem é essa nas tuas mãos? Jesus então agora se inclina, escreve no chão, e ele demonstra ali para eles o silêncio, o mistério agora, o constrangimento. Enquanto todos olhavam para a mulher, Jesus força todos a olharem para si mesmos. Enquanto todos estavam ali agora focados no adultério, no pecado, que é algo grave, sim, é algo grave, meus irmãos. O adultério não é um detalhe, mas todo pecado tem um contexto, tem uma história, tem uma dor, tem um preço por trás. E como eu falei, talvez aquilo que não te aflige, aflige a outra pessoa. Você precisa ouvir, saber da história. Talvez a gente olha para um pecado que a gente não leva tão a sério, mas é a glutonaria. Alguém come descontroladamente. Você fala, mas é um comilão, peca isso aí direito. Isso aí peca forte. Você sabe da história dessa pessoa? Você já ouviu a história dessa pessoa? Você sabe, quem sabe ela passou fome uma vida inteira, de uma infância inteira. E agora ela tem dinheiro, ela tem condições, ela fala, olha, poxa, eu vou é comer. O negócio mesmo é comer, que comer é bom. E é bom, né, irmãos? Mas não em excesso. Mas a gente olha, quem sabe, com um olhar de julgamento. E não entende a história. Então o pecado dessa mulher é grave, meus irmãos. E Jesus aqui olha para essa situação também. Jesus sabe disso. E ele não veio como um executor, mas ele veio como um redentor. Quando nós julgamos os outros sem compaixão, meus irmãos, nós parecemos mais com os fariseus do que com Cristo. Quando expomos o erro do outro sem amor, nós estamos tentando usar a verdade como uma pedra e não como uma ponte. É para nós pais que temos filho adolescente. Isso é esquisito, mas você também já foi esquisito. Nós já fomos adolescentes também, meus irmãos, graças a Deus que não lembramos muita coisa. Mas se fôssemos lembrar, nós íamos falar assim, eu acho que eu fiz até pior. Era criança, fiz até coisa pior. E assim, meus irmãos, é na vida espiritual. Quando tu olha para as pessoas e tu vê as coisas, tu pensa, não joga a pedra, pense, eu já fiz isso. Ou talvez fiz até pior. Só que muitas vezes a gente joga para o esquecimento para julgar o outro. A gente joga para o esquecimento para lançar uma pedra no outro. Quando expomos o erro do outro, então, meus irmãos, sem amor, meus irmãos, nós estamos tentando usar essa verdade como uma pedra e não como uma ponte que constrói, que liga. E a aplicação prática aqui, meus irmãos, eu quero trazer algumas para essa parte aqui. Você se alegra em restaurar ou em expor o erro alheio? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, revela muito sobre o estado do nosso coração. Você se alegra em restaurar as pessoas? Ou se alegra mais em expor os erros de um ou de outro? Oh, tu viu aquilo lá? Tu viu isso aqui? Não, tu viu isso? Tu viu aquele fulano? Tu viu o Beltrano? Tu não sabe quem eu vi esse dia. Passei pelo Beltrano, meu Deus. Parou, deu uma palavra. Parou, fez uma oração. Parou, apertou a mão, cumprimentou pelo menos. Não, só viu o fulano lá, nem quis parar. E se rala.
Quando vemos alguém tropeçar, meus irmãos, o nosso impulso é oferecer ajuda ou apontar o dedo. Eu costumava falar na escola, é dar um calço, né? Aquele que, em vez de ajudar, dá mais um calcinho que é para cair mais bonito. A alegria do discípulo maduro de Jesus está na restauração e não na exposição. É lamentável, meus irmãos, lamentavelmente, em ambientes marcados por religiosidade tóxica, há quem se alimente da queda dos outros, como se isso elevasse sua própria posição. Mas Jesus aqui nos chama, meus irmãos, para ser agente de reconciliação. E é isso que a palavra diz, que nós temos o ministério da reconciliação. Você é um reconciliador. É alguém que religa aquele que estava longe. É aquele que traz para perto, aquele que estava longe, aquele que reconcilia. É isso o nosso maior ministério, meus irmãos. Mas Jesus aqui, meus irmãos, então ele nos chama para ser esse agente de reconciliação. Não de vergonha. Ele mesmo, diante da mulher, aquele pega em adultério, ele não celebrou a queda dela, mas ele abriu um caminho de recomeço. Agora, cuidado com o espírito farisaico que julga o outro com severidade, mas ignora o próprio pecado. E esse é um dos grandes perigos, meus irmãos, da vida religiosa nossa. É desenvolver um olhar seletivo, que detecta facilmente os erros dos outros. Tem um discernimento maravilhoso em detectar dos outros, mas de si mesmo, detector não funciona, está estragado faz tempo. Olhar para os outros e apontar os erros, mas não faz uma autorreflexão. O espelho está embaçado em casa. O espelho espiritual já não funciona mais. Nós precisamos ter esse cuidado, meus irmãos, para refletir, não só olhar, mas o erro dos outros, mas olhar para nós mesmos. O discípulo verdadeiro, porém, então ele julga a si mesmo com mais rigor do que julga os outros. Em vez de se colocar como juiz, lembre-se, todos nós precisamos da graça. Quando você vê alguém cair, a sua primeira reação devia ser compaixão e não condenação. Jesus poderia ter lançado a primeira pedra, meus irmãos, só ele poderia ali. Ele era o único justo, o único que não tinha pecado, o único que poderia ali. Falar assim, é verdade, né? Peraí, eu vou lançar a primeira pedra. Porque se a lei diz isso, vamos cumpri-la. Arrisca. Mas não, Jesus não faz isso. Ele escolhe oferecer, em vez de pedra, ele escolhe oferecer a graça para essa mulher. E isso nos ensina então, meus irmãos, que a maturidade espiritual não é um sinônimo de perfeição moral. Ah, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço esse, outro, eu não... Ah, tu é o quê? Ah, eu sou cristão. Ah, o que tu faz? Eu não bebo, não fumo, não isso, não. Isso é secção? É só não beber, não fumar? Tem gente que não bebe, não fuma e tem uma vida muito mais disciplinada que nós. Mas nem por isso representa Cristo. Então isso nos ensina, meus irmãos, que a espiritualidade não é sinônimo de perfeição moral, mas é de compaixão profunda. Quer saber se tu é maduro, espiritualmente falando? Reflita na tua compaixão como ela está. Como você tem tido compaixão com os perdidos. Como você tem se dedicado e tido compaixão com aqueles que não conhecem a Cristo. A qual o Senhor fala que eles não sabem discernir da mão direita da esquerda. Eles não sabem discernir, meus irmãos. Isso é menos que uma criança. Se tu perguntar para uma criança que mal sabe falar, se tu ensinar direita e esquerda, ele já sabe, essa aqui é a mão direita. É a mão que escreve, é a mão que pega as coisas. Mas Deus fala que as pessoas que não conhecem o Senhor, elas não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Então, para vocês entenderem como a nossa compaixão precisa aumentar, como a nossa misericórdia precisa aumentar com os perdidos, com aqueles que não conhecem o Senhor, com aqueles que sabem que tem uma devoção errada, porque cresceram numa família tradicional, e eles adoravam sempre uma imagem, e estavam lá e acendiam uma vela, ou estão lá ainda, mas eles aprenderam errado, eles não sabem discernir. Foi aquilo que foi ensinado para eles. Fala só, se está acendendo 2 velas, semana que vem a resposta vem. E por acaso essa resposta vem mesmo. Por nada as coisas acontecem mesmo. E a pessoa fala, não, e aconteceu. E agora eu vou acender 2 de novo. Mas elas não se discernem, elas não conhecem a Cristo.
E não precisa de nós chegarmos lá e falar, o que tu está fazendo é tudo errado. Joga fora isso, toca fogo naquilo, quebra tudo isso aí, porque isso aí não é de Deus, que tu vai para o inferno. Não, não é apresentar o evangelho. Isso é condenar a pessoa, ela não vai querer te ouvir, não vai querer ouvir mais ninguém. E quando falar de um cristão, de um evangélico crente, ela vai falar, nem quero ver mais essa gente na minha frente, que gente chata. Chegou aqui na minha casa que estava tudo errado. Como aquele vídeo que o cara fala, como é que é? Tudo que tu faz está errado, tudo que eu falo está errado, tudo que eu faço está errado. O cara fala para ele, e o que tu está fazendo agora está errado também. Não pode ser esse, meus irmãos. Misericórdia. Misericórdia e graça. Segundo ponto, meus irmãos, verso 6. Capítulo 8, verso 6. A graça de Cristo revela aqui a transformação do coração. Desculpa. A graça de Cristo revela e transforma o coração. João 8, 6. Eles diziam isso tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, começando pelos mais velhos, até o último, até os últimos, ficando ali só Jesus e a mulher em pé diante dele. Agora, meus irmãos, o silêncio de Jesus aqui diante dos acusadores não é passividade, é sabedoria de Jesus aqui. Então, muitas vezes o silêncio, meus irmãos, é sabedoria. Não quer dizer que tu está concordando com aquilo, mas fica em silêncio. Diz que uma palavra vale prata, mas o silêncio muitas vezes vale ouro. Esse é um ditado que se diz. Então, se é o momento, tu vê, não é o momento às vezes de você falar, não é o momento às vezes de você acusar. Se a pessoa já está caída e tu chegar e dar mais uma paulada, piorou a situação da pessoa, né? A pessoa já estava com uma perna quebrada, com dor nas costas, você quebrou a outra. Agora é só de arrasto, senão ele saía mancando, dava um ombrinho e conseguia andar um pouco mais. Enquanto eles aqui falavam, então, com pressa, Jesus se inclina e escreve no chão, com calma. Calma aí. Esse gesto misericordioso aqui, então, carrega um peso simbólico, meus irmãos. Calvino afirma que o gesto de escrever no chão aqui expressava o desprezo diante dos interlocutores ali que estavam, que não mereciam resposta, mas como alguém que vira de costa a uma pergunta hipócrita. Foi isso que Jesus fez. Mas a palavra diz que os fariseus insistiam, como quem exigisse justiça. Tá, e tu não vai falar nada? Tu não vai fazer nada? Então a palavra diz que Jesus se levanta. E com uma frase, meus irmãos, ele desmonta toda a armadilha. Ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E eu faço essa pergunta diante de nós essa noite, meus irmãos. Quem de nós aqui tem condições de dizer assim: eu hoje não tenho pecado? A palavra diz que você, se falar isso, você mente. Jesus disse isso. Se alguém falar isso, ele é mentiroso. Já pecou porque já mentiu. Então, antes de atirar a pedra, antes de julgar, antes de condenar, meus irmãos, faça uma autoanálise. Fala assim: pode ser que eu não errei nessa área, mas eu tenho errado nessa. E o Senhor está me transformando. O Senhor está me mudando. O Senhor está moldando o meu coração. Ele não nega aqui o pecado da mulher. Ele não valida. Ele nem dá validade aqui da lei. Mas ele redireciona o julgamento para o coração dos acusadores. Como se diz: vocês querem apedrejar? Beleza. Vamos mudar esse julgamento aqui. E vocês? Ele convida eles a olhar para si mesmo. Calvino aqui aponta que Cristo exige que qualquer um que deseje julgar o outro, o faça a partir da própria consciência, e de uma consciência limpa. E isso ninguém ali tinha e ninguém tem. Como que se Jesus estivesse falando para eles assim: olha, quem de vocês talvez não cometeu esse pecado, mas quem sabe desejou esse pecado?
Eles falaram, vamos embora. E o mais interessante, meus irmãos, é que a palavra fala que primeiro ali começa a sair pelos mais velhos. Os acusadores começam a se retirar. E tem muitas explicações, muitas conjecturas sobre isso, meus irmãos. Mas mais velhos aqui eu entendo as pessoas que já eram mais maduras, que lembraram do seu passado e lembraram o quanto errado já foram, quanto pecado já tiveram. E talvez os mais jovens falavam assim, não, nem sei o que é adultério, eu estou aqui só com uma pedra, eu quero meter na cabeça dessa mulher já. Estou louco para dar uma pedrada de alguém faz dias. Eu nem sabia o que estava acontecendo, ele só queria dar uma pedrada. Mas os mais velhos falam assim, pois é. É porque ninguém sabe, mas eu já fiz isso. É que ninguém sabe, mas eu já pensei nisso. Jesus estava dizendo algo como, quem nunca desejou cometer esse pecado, então atire a primeira pedra. Isso expõe aqui a hipocrisia, derruba a arrogância e convoca cada um ao tribunal da sua própria consciência. Não houve gritos, não houve vingança. Apenas verdade dita com autoridade e misericórdia. E essa verdade, meus irmãos, acaba desarmando esse povo. A graça de Jesus, longe de ser tolerância com o pecado, é o espelho, meus irmãos, que revela os pecados ocultos, até dos que se consideram justos. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não se rendem a Jesus. Muitas pessoas, elas não falam, eu não preciso de Jesus, ser salvo do quê? Eu não estou perdido. Eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho família, olha como eu sou abençoado. Você acha que eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus? Não. Porque eles não conhecem a sua realidade. Eles não conhecem o pecado em si neles. Eles não reconhecem. E dessa forma, então, não reconhecendo, meus irmãos, eles se consideram justos. Fala, para que eu quero? Não, mas Jesus pode te justificar. Ele morreu na cruz por você. Para quê? Por quê? A misericórdia, então, não minimiza o erro, mas ela transforma o coração de quem se rende. Eu costumo dizer, meus irmãos, que antes de pregar o evangelho para alguém, antes de falar de Jesus para alguém, antes de você agir, ore primeiro. Ore e depois tome as ações que precisam ser tomadas. Mas ore para Deus quebrantar o coração, para Deus abrir o entendimento dessa pessoa por evangelho. E vá preparado. Vai explicar o antes. Porque ninguém quer ser salvo se não está perdido. Então as pessoas primeiro precisam saber que estão perdidas. Você precisa explicar isso com amor e misericórdia. Você está perdido. Assim, 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 assim. E depois apresentar a boa notícia. Mas Jesus aqui então, meus irmãos, agora ele, nessa ocasião, ele continua nos confrontando mais uma vez. E você? Onde está o seu pecado escondido? Ele não faz isso, meus irmãos, para nos envergonhar publicamente. Não. Mas para nos libertar verdadeiramente. Ele pergunta para nós, e você, onde é que está teu pecadinho escondido? Onde é que está aquele pecado que você tem escondido? Aquele de estimação, onde é que está? Ou talvez não seja de estimação, mas você tem escondido de todos, de todas, só eu e tu soubemos. Mas ele não está fazendo isso para te envergonhar. Ele está fazendo isso, sabe para quê? Para te libertar verdadeiramente. A sua palavra, então, nos desarma, meus irmãos. Não com acusação, mas com luz, verdade e graça. E algumas aplicações aqui para nós. Deixe a graça de Cristo revelar o que está no seu coração. Arrependimento começa pelo autoconhecimento. Como eu falei, à luz da palavra. Se conhecer, meus irmãos, quando você vem para um culto, você se conhece a si mesmo e conhece o quão necessário e quanto você necessita de Deus, e necessita de Cristo, necessita da misericórdia dEle. A graça não nos poupa do confronto, mas nos torna seguro. Quando Jesus convida os acusadores aqui a refletirem sobre os seus próprios pecados, Ele está mostrando aqui que o verdadeiro arrependimento nasce da consciência.
de quem somos diante de Deus, de quem Deus é. E não da comparação com os outros. Ah, mas o fulano lá, ele é bem mais santo que eu. Ah, o fulano lá é bem pior que eu. Não, Imagina, eu só não faço isso, mas olha o fulano como está pior. Pare de comparar, então, pecados. No reino não há mérito para quem atira a primeira pedra. Diante de Deus todos estamos em pé de igualdade, pecadores carentes da misericórdia de Deus. Todos. A comparação aqui, meus irmãos, de pecado aqui é um jogo enganoso, que apenas alimenta o orgulho e destrói a comunhão. Muitas pessoas não estão aqui no culto hoje, porque ela considera que você é um pecador. Que eu, como pastor, sou um pecador. E ela é muito santa para estar aqui nesse lugar. Ela não vai se contaminar, jamais. Onde já se viu, eu vou lá. Fulano vai naquela igreja. Mas fulano... É isso, meus irmãos. E o que não pode acontecer conosco isso. De nós ser seletivos de apontar os erros dos outros. Porque isso vai separar nós da comunhão. Em vez de ajudar aquela pessoa, nós empurramos mais para baixo ainda. Os fariseus aqui se colocaram então como juízes, porque viam o pecado da mulher como mais grave do que o deles. Mas foram aqui os primeiros a sair envergonhados. No reino não existe pecados menores que nos garantam um lugar de vantagem. O padrão aqui é a santidade de Deus. E à luz dela, meus irmãos, todos nós precisamos desesperadamente de perdão. Quando olhamos para a santidade de Deus, nós vemos que todos nós precisamos de perdão. Todos nós fomos perdoados e precisamos ser perdoados todos os dias. Todos nós precisamos se arrepender dos nossos pecados todos os dias. Em vez de medir os erros dos outros, então, reconheça a sua própria necessidade de graça. Diante do erro alheio, escolha a postura de Jesus. Em vez de denunciar com pedras, confronte com compaixão e verdade. Amor. Quando você se deparar, então, com a queda de alguém, não atire pedras, ofereça palavras que tragam luz. Arrependimento e esperança. Ser discípulo maduro é saber quando falar. Saber como corrigir. E acima de tudo, meus irmãos, lembrar que a cruz é o lugar onde a verdade e a graça se encontram e que nos restaura. E eu quero ir para o último verso aqui, os últimos versos para finalizar. João 8, verso 10, nós vamos ver a verdade que liberta e também a graça que restaura. Verso 10 diz, levantando-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. A multidão se foi, os acusadores foram calados pela própria consciência. E agora restam apenas 2 pessoas no pátio do templo. A mulher e Jesus. Jesus se levanta e faz essa pergunta para ela, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? A pergunta aqui de Jesus é retórica, mas é carregada de misericórdia. Nem aquela mulher estava entendendo o que estava acontecendo ali, meus irmãos. E no começo da nossa conversão, quando Jesus alcança o nosso coração, quando nos resgata, é isso mesmo que acontece conosco. Nós ficamos como quem não está entendendo o que está acontecendo. Por isso que é uma necessidade, meus irmãos, de continuar caminhando com Cristo. Por isso que é uma necessidade de você prosseguir caminhar com Cristo, conhecer mais de Cristo, conhecer mais do Senhor, participar dos meios de graça, como eu falei que é um culto assim. Para você entender e entender o que Jesus fez na tua vida. Ele não ignora aqui o pecado, mas também ele não expõe com violência. Jesus aqui não disse que ela não merecia punição, mas apenas lembrou que diante da ausência de testemunhas, e da hipocrisia dos acusadores dela, não havia quem pudesse executar aquela sentença.
Ele poderia condenar, mas ele escolheu não condenar. Ele poderia nos condenar, mas ele nos amou. Jesus era o único ali com uma autoridade moral divina para condená-la. Ele era o único aqui que não tinha pecado. Ele poderia tirar a primeira pedra. Mas ele não fez isso, meus irmãos. Ele entregou a ela misericórdia, graça, amor, restauração, perdão, salvação e paz. Foi isso que ele entregou para ela. Ele escolhe o caminho da graça. E ele diz, também eu não o condeno. Vá, não peques mais. E essa frase aqui, ao mesmo tempo que é libertadora, ela é confrontadora também. Ele não minimiza o pecado, mas ele oferece à mulher uma nova chance. O Senhor não passa a mão na cabeça e diz, olha, não fez nada, não foi isso. Fala, você errou. Vai, não cometa o mesmo erro. Vá e não continue cometendo o mesmo erro que você está cometendo. Isso é uma nova chance que estou te dando. Uma nova história está começando. É uma nova história está iniciando. Há uma história na minha e na tua vida, meus irmãos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Há uma história na nossa vida. Que mudou, que transformou a nossa história. Que tem transformado a tua. A minha. E vai continuar, meus irmãos. Vamos continuar sendo transformados. E essa é a beleza do Evangelho. Verdade e graça não estão de lados opostos. Elas estão caminhando juntas. Juntas ali, a verdade mostra o quão grave é o pecado. A palavra expõe a nossa nudez, nos deixa nu. É como Adão e Eva, que quando ao pecar eles falam, olha, estamos nu. Como é que nós nunca observamos isso? A nossa nudez, meus irmãos, é despida perante a palavra de Deus. Nós vemos como nós somos injustos, como nós somos errados, como nós somos pecadores, como nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. E é assim que nós precisamos olhar para as outras pessoas. Precisamos lembrar de onde Ele nos tirou. Jesus não diz, você está certa. Ele diz, não continue nesse caminho. Não vá por esse caminho que você estava andando, que hoje as pedras não pegaram você, mas amanhã eu posso não estar aqui e as pedras caírem sobre você. A consequência do teu pecado, pode haver pedras e você pode ser apedrejado sim. A graça, meus irmãos, que perdoa também nos chama à transformação. Cristo não apenas aqui nos livra da condenação, mas nos chama a uma nova vida. A mulher entra no templo carregada de culpa e agora sai carregando dignidade. Pense que recomeço, meus irmãos. Pensa que recomeço e lembre do recomeço que o Senhor te deu. Você chegou até o Senhor cheio de culpa. Você chegou cheio de acusação. E o Senhor deu nova dignidade, nova vida, nova história. É como Jesus dissesse, você ainda tem valor. Você ainda tem futuro. Você não é o seu erro. Ele não oferece justificativas aqui, Ele oferece um novo começo. E essa é a esperança para todos nós, meus irmãos. Talvez você tenha chegado aqui como essa mulher, envergonhado, quebrado, julgado. Talvez julgado por outros, talvez julgado por si mesmo. Mas Jesus não te encontra para te esmagar. Ele te encontra para te restaurar. Ele te encontra e Ele não diz que tudo bem pecar, mas Ele oferece perdão, amor, graça e recomeço, vida nova. Talvez você tenha chegado essa noite com pedras nas mãos, talvez. Talvez você tenha chegado nesse lugar como os fariseus estavam agindo, você tenha agido talvez. E essa é a noite que o Senhor te convida a deixar essas pedras aqui. Não leve embora. Deixe elas aqui. Não seja orgulhoso ou orgulhoso perante o Senhor e fale assim, não, eu vou levar essas pedras igual, Senhor, porque aquele lá merece uma pedrada. Não, deixe elas aqui. Largue ela. Quem sabe disfarçadamente. Imagina, meus irmãos, quantos que não estavam lá com as pedras nas mãos e fizeram assim, ó. Eu digo que alguns levaram as pedradas nos dedos. Com certeza alguém estava com a pedra aqui na mão para tirar. Quando Jesus falou, só fez assim, ó.
E onde caiu a pedra? Na unha. Ai. Dependendo do tamanho da pedra, a dor na unha era maior. Provavelmente alguém perdeu a unha. Que não tinha sapato, era chinelo lá. Sandália. Mas ainda que doa a tua unha, ainda que fira teu orgulho, fira teu ego, deixa essa pedra hoje. Largue ela. Agora talvez você tenha chegado aqui levando pedradas. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e tenha levado pedrada por todos os lados. Que tudo que está acontecendo na tua vida é consequência porque tu errou. E as pessoas falam, não, mas também, aí também. É claro que está acontecendo contigo. Nessa noite tem uma boa notícia para você. Que o Senhor está aqui, Ele não está para te apedrejar. Ele está para te perdoar e dizer, pare. Pare com isso. Tem um novo caminho para você. Tem um novo tempo para você trilhar. Então, tanto aquele que estava com as pedras nas mãos, tanto aquele que estava sendo apedrejado, tem a possibilidade, meus irmãos, de receber a misericórdia e a graça do Senhor nessa noite. Então, eu quero te convidar nessa noite. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela vida desses irmãos, dessas irmãs. Como a Tua palavra nos diz, Pai, que vai, não peques mais. Vai, deixa o passado. Esse passado pode ser hoje, talvez você esteja aqui nessa noite, e esse passado não é um passado tão distante, mas é hoje. Foi hoje, quem sabe? Quem sabe 2 horas atrás, antes de vir para esse culto. Então perdoe, assim como se... Perdoe essa pessoa, perdoe a quem você estava julgando, quem você estava apedrejando, como deixe essas pedras no chão. Como Ele te perdoou, lembre. Seja misericordioso como Ele é. Lembre-se que você é uma cópia de Jesus, um imitador de Jesus, uma imitadora de Jesus. Então deixe que esse amor que vem do alto reflita nas tuas ações, nas tuas condutas. Senhor, que nós possamos refletir realmente, Pai, como discípulos maduros, a qual nós não relativizamos o pecado, Pai, mas nós também não condenamos os outros sem misericórdia. Assim como a Tua misericórdia nos alcançou, Pai, nós buscamos essa maturidade espiritual, Pai, a Tua igreja busca essa maturidade. E precisamos manter esse equilíbrio entre a verdade, a graça e o amor. O Senhor nos ensinou nessa noite aqui, Pai, que a nossa missão não é atirar pedras, mas apontar novos caminhos. O verdadeiro seguidor do Senhor, ele na verdade ele aponta novos caminhos, ele não aponta os erros. Ele confronta com humildade, ele corrige com amor, e nós precisamos fazer isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a ser como o Senhor é. Nos ajuda, Pai, e faz que o Teu Espírito Santo nos lembre de onde saímos, quem nós éramos. Que nós não somos tão bonzinhos assim, Pai, que o Senhor é que é bom, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, e que a Sua misericórdia se renova toda manhã. Esse é o motivo de estarmos aqui. Senhor Deus, nós Te louvamos essa noite, Pai. Que nós possamos ser ferramentas e instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Sabemos que somos chamados, Pai, a restaurar com amor e não a esmagar com julgamentos, Pai. Que nós venhamos ser reconciliadores, Pai, restauradores, aqueles que ajudam a levantar o caído. Então eu oro, Pai, se alguém em nosso meio nessa noite, Pai, que talvez estava com esse espírito de apedrejar outras pessoas, de lançar pedras em vez de entregar misericórdia e amor. O Senhor venha restaurar esse irmão e essa irmã, Pai. Ou se, Senhor Deus, nós estávamos sendo apedrejados, talvez, se alguém em nosso meio, Pai.
que tem sofrido isso. Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar esse irmão e essa irmã, e que nós possamos ser instrumentos para isso, Pai. De amor, de esperança, de paz. Que possamos ser pessoas que fazem a Tua vontade mesmo, que são imitadores e parecem com o Senhor, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, nós te pedimos como igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.